do branco malvadão, questão racial. Como é que você responde quando vem aquela história da dívida social em relação à escravidão e aí, por conta disso, os brancos têm uma culpa que precisam espiar com ações afirmativas, e aí tem cotas, enfim. Bom, a primeira coisa é que se você me deve, eu só aceito se for um apartamento na Avenida Paulista, no meu nome, mas assim, um baita de um apartamento. Mais de 300 anos de escravidão. Você quer me dar uma vaga numa UF? Pelo amor de Deus, né? Então, assim, eu só aceito se for um baita de um apartamento. A premissa da dívida histórica está errada. A escravidão, ela não foi feita única e exclusivamente pelas pessoas brancas, portanto, pelos portugueses, certo? Aqui em termos de Brasil. Dentro do continente africano já existia a escravidão, porque vejam só vocês, a escravidão existe desde que o mundo é mundo. Então, ela já existia. Ela tinha características diferentes. Então, assim, eu tenho uma família e a minha família tem um escravo. E aí é como se herdasse, sabe? É quase se fosse uma tutela em cima daquela pessoa. Ele era escravo, ele te servia, ele estava nessa casta, por assim dizer, de escravidão. Mas ele já existia e ele estava muito atrelado às famílias, sabe? É um poder patriarcal no sentido de patriarca, né? De que tem um homem aqui. Então, ele estava muito atrelado a isso, mas ele existia, era comum, e principalmente em sociedades mais hierarquizadas, né, em sociedade, porque aí você vai colocar, né, ali, já está falando, né, o nome, você vai fazer as castas porque tem uma hierarquia. Quando a Europa, né, quando os portugueses, porque aí não é só o Portugal, né, mas Holanda e tal, eles chegam ali, eles dão uma modernizada na coisa, então aí é na conta deles, eles dão uma modernizada e aí sim eles instauram o tráfico, certo? A gente passa a ter um tráfico negreiro. Mas a negociação era feita por comunidades negras. Portanto, existiam chefes negros que lucravam com os escravos. E essa parte o movimento não te conta. Não, quando você fala isso, as pessoas querem te matar. Tem um né? artigo que saiu há muito tempo mesmo, que uma menina negra dizia assim, o meu bisavô, meu tataravô, enfim, alguém lá da árvore genealógica dela, foi escravo, mas nós devemos... foi senhor de escravo, ele era negro, foi senhor de escravo. Mas nós devemos ter empatia por ele. Ah, bonitona, pelo seu tem que ter empatia, né? pelo descendente de português, a gente não tem que ter empatia, não. Só pelo seu, porque ele é negro. Então, assim, essa parte não é contada, certo? De que, olha, existia sim uma negociação. E aqui eu não tô nem fazendo um maniqueísmo de que são bonzinhos, não. Embora eu acredite, mais uma vez, porque eu sou católica, se você for pegar pela perspectiva católica o nosso descobrimento, tal, a gente tem um viés religioso também de espalhar a palavra do Senhor, né? De espalhar a palavra de Cristo. Que é também uma coisa que ninguém te conta. Que tinha esse objetivo, tinha um objetivo apostólico de espalhar. A prova é tanta que o nosso país, ele é inaugurado com o quê? Com uma missa. Não à toa. Nós fomos inaugurados com uma missa. Então, assim, tudo isso não nos é contado. Quando eu não te conto essa parte, você já fica com aquela ideia de que o branco é malvadão, certo? Quando eu não te conto a parte de que já existia escravidão ali, e de que, portanto, comunidades negras, pessoas negras, reinos negros conseguiam fazer dinheiro e muito com o processo de escravidão, você também já começa ali a ficar com esse ranço. Portanto, a sua premissa já está errada. Porque você está dizendo para mim que só o branco deve. Não. Eu tive a participação negra. Depois a gente tem sim uma defasagem, porque você começa a sair todo mundo. Veja, não tem ninguém para produzir, para fazer nada. Aí você começa, de fato, a ter buracos, por assim dizer, de populacionais. Você começa a ter problema. Eu não estou aqui dizendo que a escravidão não gerou nenhum tipo de problema para o continente africano, não gerou nenhum tipo de pobreza ou de miséria. O que eu estou dizendo é que teve um período que também gerou lucro. E que essa premissa de colocar só na conta do branco malvadão está errada, porque o negro também teve a participação. Segundo ponto que é interessante da gente dizer nisso é o perfil do escravo, do cativo. Tem uma historiadora muito boa, o nome dela é Kátia Matoso, que ela explica, num livro muito bom, inclusive recomendo, chamado Escravidão, é um livro muito bom. Ela fala que o perfil dessas pessoas eram as pessoas capturadas, eram as pessoas que roubavam, eram pessoas que tinham feito alguma traição dentro de alguns reinos. Então, às vezes, não era nem de uma pessoa... Não estou dizendo que justifica, tá? Para deixar claro, óbvio. Mas eu estou dizendo que não é esse perfil tão maniqueísta de uma pessoa boazinha. Porque é uma pessoa, é um ser humano, ele pode ser tanto bom quanto ou não bom, porque o ser humano é complexo. Então essa premissa toda já está errada de dívida histórica. Que dívida? Sendo que você participou ali. Entende? Isso é uma coisa. Outra coisa é eu dizer que esse período de escravidão
não tem impacto na sociedade contemporânea. Foram mais de 300 anos, isso nos atrapalhou muito. Depois a gente pega o golpe republicano, e aí a gente tinha instituto de eugenia aqui dentro, que dizia que o negro era inferior pelo único e exclusivo fato dele ser negro. Então a gente tem, sim, uma reverberação de uma cultura eugenista dentro do Brasil. É óbvio que isso vai impactar a população negra. Vejam, a gente já tinha saído de um golpe, então já estava tudo muito bagunçado. A população negra tinha acabado de receber a Lei Áurea. Então, é óbvio que eles sofreram com isso e é óbvio que isso vai ter impacto. Veja, foram mais de 300 anos, a gente está aí na República, isso tem um impacto. Mas eu simplificar e falar que todo branco agora é racista e todo branco me deve, é no mínimo, no mínimo, no mínimo burro. Porque significa que sequer você se deu o trabalho de voltar à linha do tempo e analisar os fatos históricos do que aconteceu.